1 Samuel 14, o versículo 18, diz assim: Saul disse a Aías, o sacerdote: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca da aliança. Por favor, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, eu creio mesmo de todo o meu coração que o Senhor quer falar com a tua igreja nessa noite. Eu creio que o Senhor falou primeiro comigo e o Senhor me deu essa graça de compartilhar essa palavra com o teu povo. Pedimos então a tua sabedoria, pedimos que o Senhor continue nos escondendo, porque informação não transforma, o que transforma é a verdade do Espírito Santo. Então é isso que nós te pedimos nessa noite, Senhor, derrama a tua verdade copiosamente nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero compartilhar um tema com vocês hoje à noite assim: não vá sem Jesus. Amém, queridos? Você pode dizer isso para esse querido irmão que está aí do seu lado: não vá sem Jesus, não é? Não faça isso, não vá sem Jesus. Irmãos, essa é a triste história do Saul, não é? É muito interessante aqui, eu gosto muito dessa história, porque Israel está sendo sitiada, né? Cercada pelos filisteus, um exército está sitiando Israel. E essa é a nossa realidade espiritual. Nós estamos constantemente sitiados, não é? A palavra de Deus nos garante isso, não é? Diz que Satanás anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, irmãos, constantemente nós estamos nessa guerra, nessa realidade espiritual. Israel estava assim, e parece que eles estavam conformados, ninguém reagia. Finalmente, o príncipe Jonatas, filho do rei Saul, toma uma decisão. Ele desafia o escudeiro dele, e eles dois, só dois homens, enfrentam uma guarnição de filisteus, eram 20 homens. E quando eles estavam ali lutando contra aqueles 20 homens, irmãos, Deus veio. E Deus pisou no arraial do inimigo. A Bíblia diz, no versículo 15 desse capítulo 14, que houve um grande espanto no arraial. A guarnição tremeu e também a terra se estremeceu. E tudo passou a ser um terror de Deus. Não é? Então, quando aqueles dois foram em fé enfrentar o inimigo, Deus se envolveu. Amém, queridos? Então, quando a gente sai dessa inércia, né? Quando a gente sai desse conformismo e parte para cima, parte para a luta, Deus vai junto, não é? E quando Deus foi, Ele foi com tanta força que Ele pisou tão forte, não é? Que estremeceu a terra. Então é nesse momento, gente, que o Saul e o exército de Israel, que está aqui do outro lado, que estavam ali, ninguém lutava, mas agora quando eles vêm, não é? Aquele alvoroço e um tremor de terra, e todo o exército de Israel, dos filisteus, alvoroçado, não é? Correndo de um lado para o outro, o Saul diz assim: é agora, esse é o momento crucial da minha vida. Quem já sentiu isso alguma vez? Você pensou assim: é agora, vai acontecer, não é? Parece que nada acontecia, mas agora chegou a hora, é a minha hora. Irmãos, o Saul teve essa sensação: é agora, não é? Então, Deus já pisou lá, eles já estão tudo desbaratados mesmo, eu só vou entrar e colher os despojos. Então aquela empolgação, não é? Sabe, gente, esse perigo da empolgação, né? Eu sou muito empolgado, eu sou muito sanguíneo. Às vezes eu me empolgo com alguma coisa e a minha tendência é ir embora na frente de Deus. E foi isso, essa foi a tentação do Saul. Fica bem ligadão aqui, ó. Então, irmãos, o Saul, ele falou: vamos lá, é agora, empolgado. Mas aí ele lembra da lei, porque a lei dizia que a arca da aliança tinha que ir na frente do exército. Então ele diz: depressa, depressa, é agora, é a minha hora, é a oportunidade da minha vida, tragam depressa a arca da aliança, não é? Só que demorou. E eu digo que não demorou porque foi um acidente. Eu creio, irmãos, que Deus quis demorar,
Porque para todo o propósito de Deus, há tempo e modo, não é? Então veja bem, eu creio que Deus quis se demorar ali. E aí o Saul não aguentou esperar. E ele disse para o sacerdote: esqueçam esse negócio de arca e vamos tomar posse e vamos aproveitar a oportunidade da nossa vida. Porque eram anos de opressão e de escravidão na mão dos filisteus. Irmãos, aqui é o perigo. Então, o Saul foi sem a arca da aliança. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui para te explicar algo. Porque, irmãos, a gente não tem arca da aliança, não é? A gente não tem arca da aliança hoje. Mas, irmãos, a tipologia da arca da aliança é muito importante. Que veja, escuta bem. A arca da aliança tipifica Cristo. Ela aponta para Cristo. Por quê, pastor? Olha, quais são os elementos da arca da aliança? O que é que tem dentro da arca da aliança? Quem lembra? A lei, não é? A vara de Arão e o maná. Gente, são as coisas que apontam para Cristo, não é? Olha só, a arca da aliança guardava a lei. Jesus veio e guardou a lei, não é? A arca da aliança também escondia a lei. Jesus se fez de maldição no nosso lugar, para que nós fôssemos libertos da maldição da lei. Então Jesus não só guardou a lei no sentido de obedecê-la, como ele nos protegeu da maldição da lei, não é? O maná, Jesus mesmo disse: eu sou o maná que desceu do céu, eu sou a palavra, não é? E a vara de Arão era uma vara morta, era um pedaço de pau, na verdade, que floresceu, ressuscitou. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E a própria arca da aliança, que era feita de madeira de acácia, a acácia era uma madeira sagrada porque ela não apodrecia, não é? Isso fala da santidade de Cristo. Então, irmãos, é unânime entre os estudiosos da Bíblia que a arca da aliança tipifica Cristo. Inclusive, a tampa da arca, que se chamava propiciatório, a tampa de ouro maciço, era o lugar que o sumo sacerdote entrava em contato com a presença de Deus. Nós vimos no domingo passado, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmãos, quando o Saul vai lutar, a luta dele, ele vai tomar posse, ele vai tomar posse da oportunidade da vida dele, ele está indo sem Cristo. Quem está me entendendo? Irmãos, e aí ele vai cometer 3 erros. E é isso que eu quero compartilhar com você, para a gente não cair nesse mesmo erro. Ok, queridos? Então preste bem atenção. Olha os 3 erros do rei Saul. Porque ele deixou a presença de Deus. Porque ele foi sem Jesus. Então o primeiro erro, ele se tornou uma pedra de tropeço para a família dele e para todos quantos estavam perto dele. Quer ver? Olha só comigo aí o versículo 27 desse capítulo 14. Jonatas, o filho do Saul, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e levando a boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Então escuta bem aqui, gente. Que coisa, meu Deus. Eu quero te dizer que quando eu li isso aqui, isso gerou muito temor de Deus no meu coração. Irmãos, porque não tem ninguém aqui imune a isso. Ninguém. Se a gente não ficar ligado, a gente vai sem Jesus. A gente vai tomando decisões, a gente vai fazendo, todos nós, sem consultá-lo, sem consultar sua palavra, sem falar com ele em oração, não é? Às vezes é fácil quando está tudo apertado, né? Quando está passando uma dificuldade, a gente consulta. Né? O negócio está pegando, aí a gente vai lá. Aí a gente chora no pé dele, a gente pede. Maravilha, é para fazer mesmo. Mas quando está, meu irmão, diante de uma situação dessa, que é a oportunidade da minha vida, tudo vai acontecer agora, eu vou conquistar. Irmãos, difícil aquele que diz: eu vou, Senhor, eu vou para esse negócio onde eu vou ganhar 1 milhão.
Eu vou, Senhor, para essa situação que eu vou ser muito abençoado? O que o Senhor acha disso? Vai que Deus diz não, né? E sabe, a maioria de nós vai na frente. E aí, irmãos, é o perigo. Aí é o perigo. Então o Saul vai sem Jesus. E aí ele toma a primeira decisão. Qual que é a decisão que ele toma? Eu não posso perder essa oportunidade. Então, eu vou proclamar um jejum aqui. É o seguinte, ninguém pode comer. O soldado que comer antes de eu conquistar o meu milhão, não é? Antes de eu conquistar essa vitória, vai morrer. Isso era uma conjuração, não é? E aí, irmãos, os soldados foram lutar com fome. Eles estavam muito cansados, alguns feridos. Perderam, na verdade, a grande oportunidade, porque essa guerra que deu... Olha, gente, Deus deu uma oportunidade para que eles vencessem totalmente e acabassem com esse problema dos filisteus. Mas eles lutaram. Como eles estavam muito cansados, os filisteus fugiram e se recuperaram. E aí, irmãos, a gente vai ver lá na frente, de novo, os filisteus sitiando Israel. Agora preste bem atenção no que eu vou te dizer, gente. Meu Deus do céu. Quase que nesse erro do Saul, o Jonatas, o filho dele, morre. Porque o Jonatas não estava nessa reunião, quando ele disse isso. E o Jonatas ali, como um soldado lutando, viu um favo de mel, ele estava com fome, ele não sabia. Espetou a lança dele lá, trouxe o favo de mel, comeu, ficou fortão. Uma das razões porque ele e o Puá foram os dois únicos que comeram, foram lá e lutaram e venceram. Irmãos, mas quando foi descoberto que o Jonatas, o príncipe tinha comido e desobedecido o pai, o rei, com quanto ele não sabia, o Saul disse: olha, aquele que comeu vai morrer, ainda que seja o meu filho Jonatas. Quer dizer, o fato dele ter ido sem Jesus, o fato dele ter ido sem a arca, o fato dele ter ido na frente de Deus, quase que custa a vida do príncipe, não é? Outra coisa que aconteceu é que depois que os soldados venceram, ainda que tenha sido parcialmente, eles disseram: agora nós vencemos. E eles pegaram o despojo da batalha, mataram os animais ali no chão mesmo e comeram a carne com sangue, que era um mandamento da antiga aliança. Não podia comer a carne com sangue, era maldição. Inclusive continua na nova aliança. É uma das poucas coisas que continuam. Crente não pode comer sarapatel, não é verdade? Na nova aliança. Irmãos. Agora preste bem atenção aqui, gente. Preste bem atenção. O preço de sair sem Cristo é que a gente pode complicar e a gente pode comprometer a nossa família. Irmãos, foi o erro do Jefité, queridos. Presta atenção. O Jefité foi do mesmo jeito. Ele foi sem Deus para uma batalha. E aí ele chega lá, faz um voto absurdo, totalmente fora da palavra de Deus, não é? Ele diz assim: se eu vencer essa batalha, o primeiro que vier me encontrar, eu vou oferecer a Deus como sacrifício. Onde que ele leu isso? Que Deus aceitaria um sacrifício humano, não é? Quer dizer, ele estava ali fazendo a vontade de Deus. Interessante isso. Ele foi chamado para aquela missão, mas ele não conhecia o Deus dele. E ele fez essa consagração. E quando ele chegou na casa dele, quem que vem ao encontro do Jefité? A única filhinha dele, linda, 15 aninhos, veio dançando, aleluia. Quando o Jefité viu a menina, ele chorou, não é? E caiu com o rosto em terra. E ele contou para a menina o que ele tinha feito, a loucura que ele tinha feito, não é? O Jefité sacrificou a filha dele. Deus nem recebeu esse sacrifício, uma loucura que ele fez. Matou a menina, não é? Destruiu a descendência dele. Ele é o cara que teve sucesso, mas o sucesso dele custou a família dele, a descendência dele, não é? Deus é o Deus das gerações. Jesus, 14 gerações depois, foi chamado filho de Davi, não é? Mas o Jefité é um cara, um vencedor, que não tem ninguém para dizer: fulano, filho do Jefité. Entende, gente? Então quando a gente vai para uma batalha
sem a arca da aliança, que tipifica Cristo, a gente vai comprometer a nossa família. As nossas decisões vão ser precipitadas, não é? E a gente vai comprometer nosso casamento e nossa família. Segundo lugar, olha só o outro erro, irmão, do rei Saul. Ele se ilude com falsas linhas de chegada. Olha o que diz o versículo 29 desse capítulo 14. Disse Jonatas: meu pai turbou a terra, ora vede como brilham os meus olhos, por ter eu provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do que encontrou do despojo de seus inimigos. Porém, desta vez, não foi tão grande a derrota dos filisteus. Irmãos, o Saul ficou alegre com uma vitória que não foi uma verdadeira vitória. Porque a gente vai ver lá na frente, 3 capítulos depois, tem um cara lá, um gigantão filisteu, enfrentando o exército de Israel e dizendo para todo mundo: não tem homem aqui que me vença, não é? E ele falou assim: olha, se tiver um homem para me vencer, todo o exército vai se curvar diante desse homem, não é? E aí apareceu um garoto lá com uma baladeira, não é? Enfrentou aquele gigante, cortou a cabeça dele. Era uma geração diferente. A geração Davi não se conforma quando o gigante cai no chão. Ela pula em cima e corta a cabeça. Amém, queridos? A geração Davi, ela não se conforma com falsas linhas de chegada. Sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Esse é um dos grandes enganos de Satanás. Da gente pensar assim: olha, escuta bem, consegui, cheguei. Igual o Saul, comemorando a vitória. Consegui, conquistei, eu sou o cara, as decisões que eu tomei foram certas. Irmãos, não era uma vitória, era uma vitória parcial, não é? Irmão, nós temos que ser igual o Moisés, quando o Moisés foi conversar com o faraó para dizer que ele ia levar o povo de Israel do Egito para Canaã. O faraó disse assim: não, vão só os homens, não é? Vão só os homens por causa das pragas no Egito. Aí o Moisés disse: não, tem que ir as mulheres, as crianças, os animais, e vocês têm que nos dar uns presentes ainda. O faraó disse: então não vai ninguém. E Deus mandou praga sobre o Egito. E sabe, o faraó tentava negociar, e é assim que Satanás faz. E, não, então pode ir os homens e as mulheres e as crianças, deixa os animais, as finanças, o dinheiro, porque é dos animais que tira o leite, que tira a roupa, dos animais que tira o transporte. E o que é que Satanás quer? Ele diz assim, ó, ele diz assim para o povo de Deus: não, leva a tua família, às vezes. Quando ele vê que ele não dá conta de lutar contra nós, contra a oração, ele deixa, como se fosse, não é? E aí, o povo de Deus, às vezes, está conformado: não, meu casamento está bom, não é? Meus filhos estão indo bem, tá bom. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Não acredite nessa falsa linha de chegada. Porque deixa eu te dizer qual que é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Está lá em João, não é? Na 3ª carta de João, versículo 1, que só tem um versículo, diz assim: olha, rogo pela tua prosperidade, pela tua saúde, assim como é próspera a tua alma. Qual que é a vontade de Deus para nós? Que a nossa vida espiritual esteja quente, não é? Que a nossa saúde, nosso corpo esteja bem, mas Ele quer que a gente seja próspero. Porque, meu irmão, se você estiver só para você, como que a igreja vai viver na terra? Como que a gente vai expandir o reino de Deus aqui na terra? Amém, queridos? Então veja bem, Deus quer a nossa liberdade, a nossa vitória total. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Não se iluda com falsas linhas de chegada. Tem que ser completo. Pastor, eu estou prosperando aqui, ó. Pois é, mas a minha família não está indo bem. Não, mas o importante é que eu estou prosperando. Não. Não. Vontade de Deus: prosperidade, saúde e vida espiritual saudável. Amém? A minha vida espiritual está saudável, eu estou próspero aqui, mas a minha família, não é essa a vontade de Deus. Então, irmão, não se conforme. Diga para o seu irmão aí do lado: não se conforme com falsas linhas de chegada. Eu gosto do que o apóstolo Paulo diz, olha só, em Filipenses 3, o versículo 12, ele fala assim: olha,
Não que eu já tenha recebido. Ele fala assim, ó, não que eu já o tenha recebido. Porque ele está falando assim, olha, tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Aí ele fala assim, olha, não que eu já tenha recebido, né? Ou que eu já cheguei à perfeição. Não. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Puxa, eu estou aqui, meu irmão. Pensa num cara que foi arrebatado ao terceiro céu. Pensa num cara que operou grandes milagres. Pensa num cara que andou com Deus e que diz assim, não cheguei. Amém, queridos? Não cheguei. Não cheguei, mas eu vou chegar. Esse é o meu alvo. Eu vou chegar. Eu vou conseguir, entende? Irmãos, esse é o pensamento correto. Não cheguei. Não é tudo. Deus tem o melhor para nós, aleluia. Não é? E eu não vou me conformar. Mas o Saul é a geração conformada, não é? Engano do diabo. Por que ele teve esse engano? Porque, irmão, ele não estava online. Ele não estava online com Cristo. Ele estava offline, foi enganado. Sabe aquela sensação? Ganhei. Não é. Lembra da Penélope, né? Você assistiu quando vocês eram crianças? Né? A Penélope charmosa, né? Aí tinha a equipe da Penélope e a equipe do Tião Gavião. Aí o Tião Gavião, o que ele fazia, o Tião Gavião? O Tião Gavião fazia uma falsa linha de chegada. A estratégia do Tião Gavião, aí eles iam lá e faziam aquela falsa linha de chegada, porque quando a Penélope passasse ali, não é? Aí ela parava. Aí a Penélope passou e parou. Aí o Tião Gavião veio, vum! Aí a Penélope ficou, mas já acabou a corrida. É assim que o Tião Gavião continua fazendo, gente. Querendo enganar você com uma falsa linha de chegada. Pensa igual o Paulo. Não cheguei não. Agora quando o apóstolo Paulo ficou velhinho, e quando ele estava preso, bem velhinho, ele sabia, porque tinha ali lá fora, tinha uns caras esperando para cortar a cabeça dele. Ele escreveu uma carta para o Timóteo, já bem cansadão, bem velhinho. Ele disse, Timóteo, olha, eu combati o bom combate, amém, encerrei a carreira. Primeiro ele fala assim, olha, a minha vida está sendo derramada como libação. Acabou para mim, Timóteo. Esse é o fim da linha. Daqui eu não saio mais, filho. Já tem um cara lá fora me esperando, não é? E aí quando ele fala aquele versículo, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. O que Deus esperava que eu fizesse, eu fiz. O que Deus esperava que eu fosse, eu fui. Está consumado. Aleluia. Amém, queridos? Amém? Aleluia. Irmãos, é assim que a gente tem que pensar. A gente não pode se iludir com Satanás. Como que eu não me iludo? Meu irmão, isso aqui, ó. Se o Espírito Santo está aqui comigo, se eu estou online, eu vou saber. Eu vou saber. Mas o Saul não soube. Porque ele não levou a arca da aliança. Terceiro e último lugar para a gente orar. Então, ele comprometeu a família. Ele foi enganado por uma falsa linha de chegada. E terceiro lugar, o Saul foi se tornando cada vez mais surdo. Que vem, acompanha comigo o versículo 37. 1 Samuel 14, 37. Disse, porém, o sacerdote, cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo, descerei no encalço dos filisteus, entregá-los-ás nas mãos de Israel. Porém, aquele dia, Deus não lhe respondeu. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Olha aqui, ó. Uma das coisas que mais mexe comigo nessa história toda é o perfil do rei Saul. Como que esse cara era um homem de Deus? Não é? É isso que eu me identifico com esse homem. Não é? Eu digo, meu Deus, isso aconteceu com esse cara.
Olha, Deus falou assim para o Samuel, olha, Samuel, eu vou enviar na sua casa o primeiro rei de Israel. O Samuel disse o quê? Ele disse, olha, ele é assim, ele é filho do Quis, ele é um cara alto, bonitão, não tem ninguém no povo como ele é o Mister Universo. E esse homem vai te procurar atrás das jumentas do pai dele que se perderam. Quando ele chegar na tua presença, consagra ele, eu o escolhi. Meu Deus do céu, o que é isso, gente? O que é isso? E aí o Saul chega lá na casa do Samuel, e o Samuel derrama o óleo da unção sobre ele. E o Samuel profetiza sobre ele, nunca mais você será o mesmo. Quando você sair daqui, você vai profetizar. Meu Deus do céu, o cara é cheio do Espírito Santo. Quando ele descobriu que o Naás estava oprimindo Israel e tinha feito uma ameaça de que ia furar o olho de todos os soldados israelitas, o olho direito, não é? Irmãos, a Bíblia diz que o Saul foi possuído pelo Espírito Santo. E ele lutou contra o Naás, ele libertou Israel, não é, dessa opressão. Quando ele chegou vencedor, o Samuel então foi ungí-lo. Sabe o que ele fez? Ele se escondeu. Que homem humilde. Ele se escondeu, precisou o Samuel orar, Senhor, cadê o rei que o Senhor escolheu? Agora eu quero ungir o cara na presença de todo mundo. Onde é que ele está? Deus teve que revelar para o profeta. Ele está escondido no meio da bagagem. Irmãos, quando o Samuel ungiu o rei, o Samuel disse assim, agora quem é o filho de Belial que vai falar mal do rei? Aí ele mesmo, o Saul disse, não, ninguém vai morrer hoje, está tudo bem numa boa, hoje é dia de festa em Israel. Meu Deus, o que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com a misericórdia dele? O que aconteceu com a unção dele? O que aconteceu com o chamado dele? Irmãos, eu vou te explicar aqui, escuta. Ele foi ficando surdo. Amém, queridos? Deixa eu te explicar uma coisa. Funciona assim, olha. Onde é que Deus está, gente? Onde é que Deus mora? Hã? Onde é que é? Aqui, ó. Todo mundo fala assim, mas alguém falou assim para mim. Eu acho muito complicado esse negócio de Deus morar dentro da gente. Como que Deus, que não cabe no universo, cabe dentro de mim? Não é? Mas a mesma pessoa que pergunta isso, acredita que um demônio pode habitar numa pessoa. Hoje eu estava lendo, né? Lá em Lucas 11, que fala assim, que olha, escuta bem, ó. Olha o que fala lá em Lucas 11. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, porém não encontra. Irmãos, um demônio só encontra repouso numa vida. Escuta bem. Quando ele anda por lugares áridos, fala assim, então ele sai e anda por lugares áridos, buscando repouso, mas não encontra. Então ele diz para si mesmo, voltarei para a minha antiga casa. Então um demônio pode morar numa pessoa. Por que Deus não pode? Ele é onipresente. Amém, queridos? Ele só pode como mora. Não é? E um demônio não pode influenciar uma pessoa? Irmão, como que um demônio influencia uma pessoa, pastor? É assim, ó. Ele está aqui misturado, está dentro. E como é que ele influencia? O cara começa a pensar. Eu sou feio. Nunca vou conseguir me casar. Não é? Eu não vou conseguir. Eu nunca vou sair dessa situação. São palavras de Satanás na sua boca, no seu pensamento. Como que Deus fala com o homem? Gente, não tem mistério. Ele fala com você através do seu pensamento, através do seu sentimento. Não é? Eu tive uma experiência tão tremenda, quarta-feira, que eu fui pregar numa igreja, e na minha meditação de manhã, Deus falou comigo sobre finanças. Não é? Eu fiquei tão constrangido, como é que eu vou pregar lá na igreja do cara sobre isso? Ele espera outra palavra, não é? E aí eu fui, mas eu sabia que era aquela palavra. Irmãos, eu não ouvi uma voz grossa, mas uma voz diferente. Era um pensamento, uma convicção no meu coração, não é? E eu estudei aquela palavra e fui. Quando eu cheguei lá, o pastor queria jantar comigo primeiro.
E ele começou a contar para mim as dificuldades graves que a igreja estava passando. E ele estava passando também na área financeira. Irmãos, eu tive que dizer assim para ele: olha, eu vou pregar sobre esse assunto. Você quer ouvir agora ou no culto? Sabe, irmãos, eu não ouvi nada extraordinário. Não tive uma visão poderosa. Só uma convicção no meu coração, um pensamento. Quem está me entendendo? Irmãos, deixa eu te dizer como é que funciona. É assim, ó, presta atenção. Deus fala contigo pela palavra. Ou Ele tenta falar contigo através de um pensamento, através de um sentimento. Aí a pessoa, ela ouve, mas ela não obedece. Ela não respeita aquele pensamento e nem aquele sentimento. E ela vai ficando surda. Ela vai ignorando cada vez mais a arca da aliança, a presença de Deus, a sabedoria de Jesus. Aí, chega no outro ponto, Deus não consegue mesmo, aí Ele envia um profeta. Não foi assim com Eli? Deus estava tentando falar com Eli, não conseguia, o Eli só ficava offline. E o que Deus queria falar com o Eli, o sumo sacerdote, era a respeito da família dele e dos filhos dele, que estavam pisando na bola. Não conseguiu. Então ele enviou um profeta primeiro. O profeta foi lá e falou com ele. Não adiantou. Irmãos, o Eli foi ficando surdo. Não é? Foi ficando surdo. Não adiantou. Aí Deus chamou um garoto de 8 anos de idade, chamado Samuel, que não sabia nem ouvir ainda. Estava como a maioria de nós. Entende? Não conseguia entender. Eu ouvi falar comigo. Ele foi lá com Eli. O senhor me chamou? Não é? 3 vezes Deus falou com ele. Aí finalmente o próprio Eli, que não ouvia mais a voz de Deus, sabia ensinar. Quando ele falar de novo, diga: pode falar, teu servo ouve. Amém, queridos? Quantos pode dizer isso hoje à noite? Aí, escuta bem. Quando veio a 3ª vez, o Samuel disse: pode falar, teu servo ouve. E Deus contou tudo a respeito da casa de Eli e do futuro do Eli, que nunca mais se levantaria um sacerdote descendente do Eli, não é? E os que estavam vivos morreriam por causa do pecado deles. O pecado do Eli foi deixar os filhos servindo a Deus com a mão suja. Então veja bem, aí lá vai o Samuelzinho, um garotinho, falar. Aí era um sobrenatural, entende o que eu estou falando? Era muito sobrenatural aquele garotinho de 8 anos, sei lá quantos anos. Fala assim: assim diz o Senhor. Aí o cara tinha que prestar atenção. E aí ele foi falando tudo. Gente, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Se Deus não conseguir falar com você daqui, ou pela sua palavra, se você não desenvolver um relacionamento com Ele diariamente, você vai ficando surdo. É igual o idioma, né? Eu tenho visto assim os meninos crescendo, né? Porque eles estão ouvindo tanto inglês, que eles estão entendendo. Aí eles falam comigo, eu digo: eu não entendo. 45 anos. Não tive a oportunidade que eles tiveram. Mas eles estão começando a entender. Irmãos, e se eles forem para os Estados Unidos e ficarem lá um ano, irmãos, eles vão ficar falando fluentemente, porque eles vão entender cada vez mais. Se nós estivermos praticando, veja bem, essa linguagem do céu, essa linguagem do reino de Deus, se nós estivermos atentos a ela, irmão, nós vamos ficar fera nesse negócio. Amém? Vai ficar igual eu e a pastora Meila. Aprendi, irmãos, impressionante. A pastora Meila fala com a boca. Você vai dizer: que grande novidade, pastor. Não, irmãos, ela fala com a boca fechada. Não é? De tanto que eu observei. Olha, ela tem um furinho aqui. Irmãos, de acordo com a intensidade desse furinho, irmãos, eu sei se ela está feliz ou se ela está chateada comigo. Mas incrível, incrível. Olhei, já sei.
Eu falei para só que eu revelei para ela, né? Porque a gente teve assim, uma conversa esse dia muito show, né? A gente foi assim para uma reconciliação. Sabia que pastor se reconcilia? É. E a gente estava numa reconciliação e tal. Eu falei, amor, vou te contar um segredo agora. Eu sei, você não pode me enganar quando você está com raiva. Por causa do furinho. Sabe, irmãos, é tanto relacionamento que eu já sei. Ela não precisa falar nada. E se eu praticar isso com Deus, irmãos, eu vou saber. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu desmistificar um engano. Esse aqui é profeta, então ele ouve. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Todos vocês são filhos, e o Espírito Santo habita em vocês, e é o Espírito Santo que te traz essa convicção de que você é filho, e que você pode ouvir a voz do seu pai, e ponto final. Mas o Saul foi ficando surdo, não é? E só para a gente terminar, olha só que coisa interessante aqui, gente, aleluia. Olha só o que diz aqui. É porque primeiro aqui aconteceu esse primeiro episódio quando Deus não respondeu. Agora olha o segundo episódio, a coisa mais grave. Ele foi caindo, ele foi ficando surdo, apesar de ser quem ele era. Escuta. Lá no capítulo 28, de novo então, os filisteus cercaram Israel. Como eu disse, eles se levantaram e cercaram de novo Israel. Aí olha só, o Saul, interessante que ele queria ouvir a voz de Deus. Ele ia buscar, ele ia consultar, mas ele foi ficando surdo porque ele não obedecia mais. Então olha só, de novo, 1 Samuel 28:5, vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo. Ele já está com medo. Gente, no amor não existe medo. A Bíblia diz que o justo é intrépido como o leão, mas o pecador foge sem que ninguém o persiga. Esse medo, esse pavor, essa incredulidade de que vai dar certo, não é? É consequência da culpa de andar uma vida sem Deus. Então olha só, o Saul está com medo, muito medo. E fala aqui, se estremeceu sobremodo o seu coração. Então ele consultou ao Senhor, porém, olha só, o Senhor não lhe respondeu. Só que agora, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer agora? Ele diz assim, então tragam uma necromante, porque eu vou consultar a necromante. O que é necromante? É consulta aos mortos, que é uma das abominações da Bíblia. E o Saul foi caindo, irmãos. O cara que foi chamado por Deus, o cara que tinha um coração humilde, um cara que profetizava, um cara que era possuído pelo Espírito Santo, um cara show de bola. Ele chega no ponto, porque ele foi ficando surdo, de consultar os mortos. Não é? De dizer assim para Deus, eu não quero saber que o Senhor não concorda, eu sei que o Senhor não concorda, mas eu vou consultar um morto. Que tragédia, não é? Então, irmãos, essa é a triste história do rei Saul, porque ele não levou a arca. Ele foi para a guerra dele, sem Jesus. Então o que aconteceu com ele? Ele comprometeu a família, ele foi enganado por uma falsa linha de chegada, e ele foi ficando cada vez mais surdo. Quem está me entendendo?